Aula de matemática. Hoje a gente vai falar de áreas de figuras planas. Um ponto na matemática, a gente sempre representa ele com letras maiúsculas. Essa é a definição de ponto. A gente sempre representa ele com letras maiúsculas. E o que é um ponto? É um ponto. Tipo, eu pegar uma bolinha e escrever ela. Ali é um ponto que eu tenho. Eu sempre represento aquele ponto através de letras maiúsculas. Por isso que tem letra A, letra B, letra C, todas maiúsculas. Uma reta normal. Tipo, uma reta, que ela fique toda retinha. Eu sempre represento ela com letras minúsculas. Então, ó, reta são sempre representadas por letras minúsculas. Por isso que eu coloquei um Rzinho, um Szinho. As retas elas podem ser na horizontal, na vertical assim, eu vou fazer um Azinho, na horizontal ou na diagonal. E ela, ó, todas essas retas, elas são ilimitadas para os dois lados. O que é um plano? Um plano, ele é representado com letras gregas, que é o alfa, o beta, o gama, o pi. São letras matemáticas que a gente costuma ver de vez em quando. Tem alfa, beta, gama, tem o próprio pi. Então, representa um plano através de letras gregas. E o que é um plano? Você está vendo esse quadro meu aqui? Esse quadro eu não estou escrevendo. Ele é um plano. É onde eu posso colocar algo, escrever algo. Então, por exemplo, minha mesa. Minha mesa também é considerada um plano. É algo que ele é plano, onde eu consigo colocar algo em cima dele. Ângulo é medido em graus e é classificado de acordo com sua medida. Que eu tenho ó, o nome ângulo agudo. Agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor do que 90 graus. Então aqui ó, eu tenho um ângulo menor do que 90 graus. Todo ângulo menor do que 90 é chamado de ângulo agudo. Então nesse exemplo aqui ó, eu coloquei um ângulo de 45 graus. Qualquer número menor do que 90, representado em ângulo, a abertura dele, ó, se for uma abertura pequenininha e for menor do que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. O ângulo de 90 é chamado de ângulo reto. É quando eu tenho dois ângulos que eles estão numa posição bem fixa. Tipo quando eu faço um L perfeito, né? Essa abertura do L, ela tem 90 graus. Então, essa abertura do L tem 90 graus. Então, por exemplo, quando eu pego uma parede e junto com outra, aquela linha que faz a junção das duas paredes, ela tem um ângulo de 90 graus. Aí ela é chamada de ângulo reto. Um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. E o que seria um ângulo maior que 90? Quando eu faço uma abertura ainda maior. Então, ó, essa abertura um pouco maior é chamado de ângulo obtuso, maior do que 90 graus. E por fim, para a gente finalizar essa questão de ângulo, quando eu tenho uma reta assim, normal, né? Todo esse ângulo em cima dessa reta, ele mede exatamente 180 graus. E ele é chamado de ângulo raso. A primeira é o círculo. O círculo é essa bolinha ó, fechada, mas que ela possui esse centro aqui coberto, né? É como se eu tivesse tudo isso aqui, ó. Isso é o círculo. Se fosse só essa parte que está aqui na borda mais azulada, seria o nome de circunferência. Quadrado. O que é um quadrado? O que um quadrado possui? Um quadrado, ele possui todos os lados iguais. Todos os lados têm a mesma medida. E qual a diferença dele para um retângulo? Um retângulo é parecido com o meu quadro aqui, ó. Parecido com o quadro que a gente vê, que a gente tem. O diferente dele, ó, o quadrado ele possui todos os lados iguais, valendo o mesmo valor.
Já o retângulo, ele possui dois lados iguais e dois lados diferentes. Tipo, ó, esse lado é igual a esse, tem o mesmo valor, e esse outro aqui de cima tem o mesmo valor do de baixo. Então, esses dois lados são iguais e esses dois lados também são iguais. O quadrado tinha todos os quatro lados iguais. Já o retângulo ele possui dois lados iguais com dois lados iguais também. Um triângulo ele possui três lados. Professor, os três lados têm que ser iguais? Não necessariamente, porque eu tenho alguns triângulos diferentes, né? Eu posso ter esse, que possui os três lados iguais. Posso ter um mais fininho, que possui apenas dois lados iguais. Eu posso ter aquele meio deitado, que possui os três lados diferentes. Então, em si, eu tenho vários tipos de triângulo. Essas aqui a gente vê na bandeira do Brasil. Você lembra da bandeira do Brasil? Que tem aquela parte amarelinha. Aquela figura em amarelo, ela recebe o nome de losango. Então, aquela figurazinha que aparece lá na nossa bandeira, ela recebe o nome de losango. E era parecido com um quadrado, um pouquinho virado, né? Isso. Só porque ela não necessariamente possui os lados iguais. Pode ser que tenha, mas pode ser que alguns lados sejam diferentes. Então vai depender muito da figura, tá bem? Pode ser que ela tenha os lados iguais, mas pode ser que ela tenha lados maiores. Tipo, esses dois pontinhos são diferentes, um pouco maiores, tá bem? Mas ele tem os lados iguais na sua maioria das vezes. Paralelogramo. Ele é muito parecido, muito mesmo, ó, quase idêntico ao retângulo. A única diferença dele é que ele está um pouquinho virado, inclinado. E essas duas últimas aqui não são muito faladas, mas só pelo nome a gente consegue entender, ó. Pentágono. Penta, você lembra quando o Brasil foi penta, né? 2002? Pronto. Quer dizer o quê? Que ele tem 5 títulos. Então, pentágono, ele tem exatamente 5 lados. E aí, o que a gente, nós brasileiros, né, que torce pela seleção, o que é que a gente quer? Que o Brasil consiga o Hexa. O que é o Hexa? O sexto título. Então, o hexágono, ele possui 6 lados. Então, cada figura dessa é chamada de polígono. Essas figuras que a gente acabou de ver. Só porque elas têm alguns elementos dentro dela. Então, por exemplo, ó, quando a gente junta uma retinha dessa com outra, aí é formado aquele ponto de junção. Esse pontinho de junção, que está essas bolinhas pretas, ele é chamado de vértice. Vértice é a junção de duas retinhas dessa. Entre essas duas bolinhas, entre essas duas pontas, eu tenho o que a gente chama de lado, que seria uma retazinha. Essa retazinha, desse ponto até o outro, é chamado de lado. Entre cada pontinha dessa, é formado um ângulo. Se ele está dentro do polígono, ele é chamado de ângulo interno, porque está dentro. Se o ângulo estiver fora, é chamado de ângulo externo. E se eu cortar essa figura na metade, eu tenho chamado uma diagonal. A diagonal corta sempre a figura pela metade. Para se calcular o número de lados ou de diagonais de uma figura, a gente vai usar essa fórmula. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. D, que é a diagonal, é igual a N. Eu vou chamar número de lados, vezes, aí coloquei entre parênteses, N menos 3, tudo isso dividido por 2. Qual o número de diagonais, ou seja, qual o número D, que ele quer achar, de um polígono que tem 3 lados? Qual é a figura que tem 3 lados? Um triângulo. Então, eu tenho que usar a fórmula.
Então, ele quer saber qual o valor de D. Quem é D? Certo? Ele quer saber, ó, quantas diagonais, qual o número de diagonais. Então, ele quer saber quem é o número D. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Usar a fórmula. D é igual a N vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2. Aí eu pergunto a vocês, quem é o valor de N? N é o número de lados. Quantos lados tem essa figura? Tem 3 lados. Então, onde tiver N, eu vou colocar um número 3. Então, eu sei que N vale 3. E aí eu vou substituir, ó. D é igual a 3 vezes 3 menos 3, tudo isso dividido por 2. E aí vocês vão me dizer agora, ó, quanto é 3 menos 3? 3 Zero. menos 0, beleza. Então vai ficar, ó, 3 vezes 0 dividido por 2. Então, quanto é 3 vezes 0? 3 vezes 0 é o 0 3 vezes. 0 vezes 0 vezes 0. Então, é 0. O número multiplicado a zero vai ser zero, né? Isso, qualquer número multiplicado por 0 é É 0. zero. E aí eu vou pegar 0, eu não tenho nada. Eu vou pegar o meu nada e vou dividir para mim e outra pessoa. Quanto é que cada um vai ficar? O de D vai ser igual a 0. Pronto, achei a resposta. Agora, Pronto, então vamos fazer essas outras aqui, ó. Letra B, a figura ela tem 8 lados. Letra C, a figura tem 12 lados. Letra D, a figura tem 20 lados. E letra E, a figura tem 25 lados. Então, a primeira figura que a gente viu ontem foi o quadrado. Então, na hora que a gente quer calcular a área de um quadrado, basta só você pegar a medida de um lado. Como a gente sabe, o quadrado ele possui os 4 lados iguais. Então, se aqui vai valer, por exemplo, 5 metros, do outro lado vai valer 5, do outro lado vai valer 5 e do outro lado também vai valer 5. Então, o que a gente faz? Basta a gente multiplicar um lado pelo outro. Então, essa é a fórmula para eu achar a área de um quadrado. Um lado vezes o outro. A próxima área é a área do retângulo. Então, um exemplo, qual é a fórmula que eu vou usar? É o valor do comprimento, que aqui eu vou chamar de base, de Bzinho, vezes o valor da parte da frente, da medida da frente, né? Ou do fundo. E aí a gente vai chamar de H, que é a altura. Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A área do círculo é o valor de π vezes r ao quadrado. Quem é o valor de R? É o valor do raio. E o π, se não aparecer na questão, eu coloco o π valendo 3,14. Tudo são essas duas figuras. Eu tenho o losango, que é aquela figura em amarelo da nossa bandeira. Como é que eu acho a área de um losango? Ela sempre vai ter uma diagonal maior. O que é diagonal? É se eu pegar de um ponto ao outro lado, eu chamo isso daqui de diagonal, que nem eu disse a vocês, sempre na vertical. Então, eu tenho uma diagonal ou uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Basta eu saber esses valores. Então, uma vai ser a maior e a outra vai ser menor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu pego a diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2. E para a gente finalizar, eu tenho a figura que é chamada de trapézio, que ela tem uma parte de baixo maior e uma parte de cima menor. Então, eu chamo de base maior, onde essa figura vai ficar apoiada. Na parte de cima, eu chamo de base menor, que é o Bzinho. E essa parte aqui, que está do lado, eu chamo de H, que é a
a altura. Então, basta eu saber o valor da base maior vezes base menor e o valor da altura. Somo a base maior mais a base menor, multiplico pela altura e divido tudo por 2. Exercícios. Vocês que vão me ajudar. Ó. Primeira questão. Calcule a área de um retângulo que tem 24 centímetros de base e 13 centímetros de altura. Então, eu vou fazer aqui o retângulo. O retângulo é parecido com o quadrado, só que é um pouco mais alongado. Ele me disse que na base eu vou ter 24 centímetros. Então, aqui embaixo eu vou ter 24 centímetros. E na altura eu vou ter 13 centímetros. E aí, qual é a fórmula? Quem é a base? 24. Então, a A, que é a área, vai ser igual a 24 vezes a altura, que é 13. Então, a área vai ser igual. Quanto é 24 vezes 13? Então, essa é a área total. 312. Aí a gente costuma colocar, foi em centímetros, então vai ser centímetros quadrados. Segundo, calcule a área de um terreno retangular. Se é um terreno retangular, eu tenho o mesmo desenho, cuja base mede 8 metros e a altura mede 45 metros. Então, como é que eu faço? Eu tenho um terreno assim agora, ó. Ele tem 8 metros de base, 8 metros, e ele possui 45 metros assim, ó, de comprimento, de altura, né? Como o meu quadro não é muito grande, aí vai ficar desproporcional, mas a ideia é essa. Então, eu tenho 8 metros de comprimento e 45 metros de altura. Se ele é um retângulo, qual é a fórmula do retângulo? A base vezes a altura. Um lado vezes o outro. Só isso. Vai ser igual ao valor da base, que nesse caso é 8, vezes o valor da altura, que nesse caso é 45. Então, o valor da área é só multiplicar. 8 vezes 45. Aí a questão está dando metros. Tá vendo? Esse Mzinho. Aí eu coloco aqui no final a unidade em metros quadrados. Qual é a área do triângulo de base 15 centímetros e altura 7 centímetros? Então, ele quer saber a área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Eu vou fazer só o desenho do triângulo para vocês verem como funciona. Fiz um triângulo normal, o valor da base fica embaixo. Quanto é que vale a base aqui? 15 centímetros. E o valor da altura, que fica aqui do lado, ó, de baixo para cima, vale 7 centímetros. A área é igual a 15 vezes 7. Tudo isso dividido por 2. 105. 105. Tudo isso dividido por 2. Vocês querem um jeito fácil de responder? Sim, sim. Ó, faz um passo de cada vez. Eu sei que 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Beleza, então vou colocar o 5 aqui na frente. 5. E vou pegar o 5 agora. 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5. 2,5. Então vou colocar o 2 aqui, que é um número exato, e coloco vírgula 5 no final. 52,5. Olha aí se dá certo. Deu certo, deu. Olha aí. Eu tenho o seguinte, ó. Calcule a área do losango, cuja diagonal é 5 e 3 centímetros. Pessoal, qual é a figura do losango? Aquela figurinha que tem na nossa bandeira do Brasil, que é aquela parte que está em amarelo. Parece uma estrelazinha, um pouco achatada. Eu pego uma diagonal, tipo um valor aqui que está de lado, e uma diagonal também que está de cima para baixo. Então, eu digo que uma diagonal é a maior e a outra diagonal é
menor. Eu chamo de Dzão e Dzinho. Uma diagonal é maior, por exemplo, essa de 5 centímetros é maior do que 3, né? Então, diagonal maior seria 5 centímetros, diagonal menor seria 3 centímetros. Qual é a fórmula? A área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Quem é maior? Quem é a diagonal maior? O número maior que aparece? 5. O 5. Muito bem. 5 vezes a diagonal menor, 3. tudo isso dividido por 2. 2. Quanto é 5 vezes 3? 15. E quanto é 15 dividido por 2? 7,5. 7,5. Isso aí, 7,5. Calcule a área do losango, cujas diagonais são 37 e 24. Vou colocar só a fórmula aqui, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2, 37. Então, eu vou ter 37 vezes. Quem é a área do menor? Então, a diagonal menor? 24. Tudo isso dividido por 2. E aí eu posso fazer o seguinte, pronto. Então, agora o que é que a gente vai fazer? Eu posso multiplicar 37 vezes 24, que vai dar 888, ou eu posso ver o seguinte, eu mostrei ontem a vocês, né? Na multiplicação, eu posso pegar um número par que está em cima e dividir com o 2 que está embaixo. Se eu dividir 24 por 2, vai dar quanto? 12. 12, beleza. 12. Então é só multiplicar 37 por 12. 37 vezes 12, e aí eu já vou chegar na resposta. 444. Muito bem. Qual é a unidade? Centímetros. E aí eu coloco um 2 em cima, que é centímetros quadrados. Então, em um trapézio de base 12 e 20 centímetros, a altura mede 5 centímetros. Qual é a área? Aí vocês vão ter que fazer a área do trapézio. A altura é da parte de baixo até a parte de cima. Que é isso que eu quero que eu tenho, essa altura que eu chamo de H. A parte de baixo, que é a maior, eu chamo ela de Bzão, que é a base maior. E a parte de cima, que é menor, eu chamo ela de Bzinho, porque é a base menor. Então vamos lá. Ó. Em um trapézio de base 12 e 20. Quem é maior, 20 ou 12? 20. 20. Então, o 20 vai ser o meu Bzão, que é a base maior. E, já que o 20 é a base maior, o 12 vai ser a base menor. E a altura? A altura, esse valorzinho aqui de H, vai valer 5 centímetros. Pronto. Já coloquei os valores, agora eu vou para a fórmula. A fórmula do trapézio é o seguinte: base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. A área vai ser igual. Quem é o valor da base menor? 20. Mais o valor da base menor, 12. Vezes o valor da altura. Quanto é a altura? 5. Tudo isso dividido por 2. E aí eu vou somar. Ó. Quanto é 20 mais 12? 32. Pronto. Então a área vai ser igual a 32 vezes 5 dividido por 2. Eu posso multiplicar 32 por 5 e depois dividir por 2, ou como 32 é par, eu poderia dividir 32 por 2 e depois multiplicaria por 5. Só isso. Mas aí vocês que escolhem. A forma que vocês fizerem. Então eu tenho ó, 32 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10. Coloco 0 no final. Venho aqui para cima do 3.
Agora eu vou pegar o 5 e multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Mas não sobrou um lá do 10? Então vai ficar 16. Então se eu multiplicar 32 vezes 5 dá 160. Tudo isso dividido por 2. Pronto. Quanto é 160 dividido por 2? Pega. Para facilitar aqui, ó. Eu tenho quanto? 16, ó. 16 por 2 dá 8. 0 dividido por 2 dá 0. Então a resposta é 80. Calcule a área de um círculo de raio 4 centímetros. Calcule a área de um círculo de raio 4 centímetros. Então eu tenho um círculo. O que é o raio? É como se eu pegasse do centro e fizesse uma retinha até a borda desse círculo. Isso daqui é chamado de R, que é o raio. No caso, na questão, esse R vale quanto? Vale 4 centímetros. E aí, basta só colocar na fórmula. A área do círculo é igual a π vezes R ao quadrado. Só isso. π vezes R ao quadrado. Tranquilo? A questão deu o valor de π. Quando a questão não der o valor de π, a gente considera ele sendo quanto? Vou chamar ele de 3,14. Então, vou ter a área é igual a 3,14 vezes o valor de R. Quem é R? 4. Mas é 4 ao quadrado. Pronto. Quanto é 4 ao quadrado? Eu sempre respondo essa potência primeiro. 4 ao quadrado. É a mesma coisa que eu pegar o número 4 e multiplicar ele por ele mesmo. 4 vezes 4. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. Isso. Agora só é eu multiplicar. 3,14 vezes 16. Deu 50, 24. muito bem. Pronto. Só isso. 50,24. A questão está dando em centímetros. Então, 50,24 centímetros. Preciso colocar o quadrado aqui. Como eu estou falando de multiplicação, então vou deixar centímetros quadrados. E aí a gente chega na resposta.